E a gente vai falar sobre relacionamento. E a gente estava, eu e minha esposa, eu sou o Rodrigo da Flavinha. E eu sou a Flavinha, casada para sempre com o Rodrigo. E a gente estava ali atrás, escutando, né? Tudo isso que vocês estão escutando. Mas algo diferente vinha no meu coração. Deus me levou lá 7 anos atrás, para me mostrar o relacionamento que eu tinha com Ele. 0. E eu escutava tudo isso que foi falado aqui. E o tempo todo ali eu me emocionava. O tempo todo ali eu chorava. Porque todo mundo que falou aqui falou do meu Pai. Todo mundo aqui falou do meu Pai. Era esse o sentimento que eu tinha no meu coração. Eles estão falando do meu Pai. E isso é lindo. Ninguém aqui está falando de si mesmo. Ninguém aqui está se vangloriando. Vocês conheceram alguns aqui sem Cristo quem era? Lembram do Beto? O do Gel? Sem Cristo, a gente não vale nada. Essa é a realidade. E a Bíblia, quando nos fala sobre a gente viver sem Cristo, fala que nós somos criaturas. E através de uma adoção, Paulo fala isso em quase todas as cartas, se não todas. Fala a igreja de Éfeso, fala aos romanos, fala aos gálatas, que nós somos adotados. E isso é lindo. Porque quando a gente é adotado, imagina você que a gente anda, foi falado aqui, e é lindo, quando o pastor Gessé e a pastora Sueli falam do filho adotado. Porque quando a gente vai adotar, Deus coloca no nosso coração um sentimento que é muito maior do que amor. E imagina você, criatura, e eu imaginava eu, criatura, e Deus andando num orfanato, chamado mundo, e Ele olhando esse orfanato, chamado mundo, e olhando vocês. E olhando para a gente. Alguns não estão no orfanato, alguns estão numa casa de recuperação para jovens infratores, numa casa de detenção para criança, uns menininhos mais nervosos. Mas Deus passa por lá também, para adotar. E quando Ele adota, Ele faz com que a gente saia de criatura e nos tornemos filhos. Filhos. E Ele nos ama a ponto de dar o Filho dEle para morrer por nós. E aqui tem que começar um relacionamento. Só que isso é muito difícil. Porque esse relacionamento, essa adoção, começa assim, Ele já escolheu. Eu não vou te dar números, mas muitos foram chamados para estarem aqui. Poucos foram escolhidos para estar aqui. Pega na mão do seu cônjuge, por favor. Olha no olho dele. E fala assim, nossa vida, nosso casamento, nunca mais vai ser igual. Hoje nós vamos sair daqui como filhos de Deus. Esse relacionamento, aonde esse orfanato, essa creche, aonde Deus está andando, Ele já nos escolheu. Só que Ele está andando, porque na hora que Ele vai sair, é a gente que tem que chegar, pegar na mão dele e sair com Ele. Tem essa parte nossa. Está lá Apocalipse 3:20. Ele bate a porta. Mas tem uma parte que é nossa. Porque Ele tem que entrar no lugar que chama coração. E esse coração é aberto por dentro. Por cada um de nós. Então a gente está tendo a oportunidade. Eu conheci Jesus. Eu comecei esse relacionamento com Ele num testemunho que vocês tiveram aqui. Pastor Pereira e Angélica.
Ali começou meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o Pai. Eu não tinha esse Deus como Pai. Eu não sabia que Deus era o meu Pai. E é engraçado, porque na oração que ele ensinou para a gente, Mateus 6, ele começa dizendo, Pai Nosso. E eu fazia essa oração várias vezes. Mas nunca entrou no meu coração, Pai Nosso, meu Pai. Que você comece ou intensifique um relacionamento com Deus após essa ministração. Em nome de Jesus. É interessante que muitos de vocês até não nos conhecem, outros conhecem, e quando a gente participa de um evento desse, mesmo participando da equipe de trabalho e mesmo sabendo que Deus tocou o coração da nossa liderança para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando a nossa história, não tem diferença nenhuma de nós para vocês. Nenhuma. Porque, na verdade, um coração, quando ele é preenchido com a presença do Espírito Santo, a maior característica que esse coração recebe é o de ser ensinável. E o se tornar filho de Deus, você se torna filho de Deus, e aí você começa todos os dias a viver um processo onde todos os dias o relacionamento de filho e pai vai ficando cada vez mais estreito. E é impressionante como todas as vezes eu e o Rodrigo chegamos à conclusão que muito pouco nós ainda sabemos e que muito mais Deus tem para nos ensinar. Eu, escutando a ministração da Mel e do Dino, e depois do pastor Gessé e da pastora Sueli, eu fiquei pensando assim, como Deus é lindo, né? Ele prepara um banquete para todos nós. Um banquete. E quando a gente vai em um bom banquete, por exemplo, o hotel aqui, né? Toda vez que a gente vai participar da refeição, tem várias opções. Tem o filé, tem a carne, tem o frango, tem o peixe, né? Quem gosta de peixe, come peixe, né? E o reino também é assim. O reino se manifesta através de todas as histórias. Porque o reino de Deus, ele não é uma matemática, 2 mais 2 igual a 4. Então, se você não é 2, ferrou. Você pode ser 3, 5, 7, 9, 22, 37. Não interessa. Agora, quando você abre a porta do teu coração para ele se torna filho, aí você fica o número dele. E eu gostei muito quando a Mel falou em um determinado momento da ministração deles, que eles não estavam aqui para trazer condenação para aqueles que não tiveram o privilégio de nascer em um lar cristão. Porque, na verdade, eles não estavam falando daquilo que nós vivemos, mas eles estavam sendo boca de Deus neste lugar para falar daquilo que nós poderemos viver se nós recebemos o Senhor no nosso coração e verdadeiramente vivermos com Ele. Não só de aceitar, não só na emoção, mas na razão. Porque uma vida com Deus é uma vida racional. A gente chora muito, ri muito, mas é racional. E eu não nasci num lar cristão. Não tive o privilégio do Dino e da Mel, pastor Jessé, pastora Sueli. Na verdade, eu nasci em um lar onde meu pai e minha mãe professavam uma outra fé, não era o cristianismo. Meu pai era alcoólatra. E por conta do alcoolismo do meu pai, minha mãe desenvolveu uma depressão muito grande. Nós morávamos em Recife, depois nós viemos morar em Brasília. E meu pai bebia cada vez mais. E quanto mais meu pai bebia, mais minha mãe entrava em depressão. Então, chegou um momento na minha vida e na da minha irmã que, na verdade, nós não tínhamos nem pai nem mãe. Porque o meu pai sempre estava alcoolizado e minha mãe sempre estava chorando. E foi interessante porque isso foi desenvolvendo em mim, foi criando uma ferida que virou uma característica. Que o meu pai, ele bebia muito, ele bebia na segunda um pouquinho, na terça ele bebia mais um pouquinho, aí na quarta ele bebia mais um pouquinho. Na quinta, ele já chegava muito
alcoolizado. Na sexta, ele já nem conseguia ir para casa. Aí, no sábado, ligava para a gente buscar. No domingo, PT, né? Acabou. E aí, na segunda-feira, ele ficava trancado no quarto. Na terça-feira, ele continuava trancado no quarto. E na quarta-feira, ele abria a porta. Na quinta-feira, ele já ia na cozinha tomar um cafezinho. Na sexta, ele já saía para dar bom dia. No sábado, ele já ficava andando pela casa. No domingo, ele sentava para almoçar. E aí, nós éramos uma família feliz novamente. Todos sentados à mesa, almoçando, até a minha mãe. E aí, na segunda, começava tudo de novo. Eu era adolescente, estava entrando na adolescência. Isso começou a desenvolver dentro do meu coração a seguinte informação: se a coisa ficar boa, se prepara, vai dar errado e vai vir uma bomba. É engraçado, né? Como essas coisas tomam conta da gente. Tomou conta de mim. Então, quando qualquer coisa, se no colégio começasse a tirar nota boa, eu entrava em depressão. Vixe, vou reprovar de ano. Porque não é possível, né? Não vai ficar tudo bem o tempo todo. Aos 15 anos, eu conheci um rapaz 9 anos mais velho que eu. Aos 17 anos, eu tive meu primeiro filho. 17 anos de idade. Eu acho que eu fui a primeira menina grávida de Brasília. Na época, eu estudava no Colégio Objetivo. Eu fazia o 2º ano, tinha que subir uma rampa. E eu me lembro que era tão ainda anormal uma adolescente grávida, que eu lembro que quando batia a campainha lá para ir embora, eu me lembro que as pessoas ficavam na rampa olhando, porque todo mundo queria ver a menina grávida. E era eu. Meu filho nasceu, o pai não assumiu, e aos 17 anos, eu morava na casa do meu pai e da minha mãe, e era mãe. Comecei a trabalhar muito jovem para sustentar o meu filho. Só que era interessante porque, apesar de eu ter crescido em um ambiente desestruturado, no sentido familiar, só abrindo parênteses, apesar do meu pai ter sido uma referência para mim, de homem de caráter, de homem responsável, diligente, ele era alcoólatra, mas tirando o alcoolismo, ele era nota 10. E a minha mãe, apesar da depressão, sempre foi uma mãe maravilhosa. E apesar de eu viver nesse contexto, eu tinha um sonho. O meu sonho é que eu ia ter uma família top das galáxias. Então, eu brincava, na época era a Suzy, o Bob e as Fofolete. Então, a coisa estava quebrando lá em casa, minha mãe gritando, jogando copo na parede, meu pai bêbado, minha irmã indo para o cinema porque não queria ajudar ninguém. E eu estava dentro do meu quarto, brincando com a Suzy, com o Bob e as 2 Fofolete. E, na minha brincadeira, essa família era feliz. E aí eu comecei a criar dentro do meu coração a certeza: o negócio é casar, ter um bom casamento, que meus problemas vão estar tudo resolvidos. Eu tenho que achar meu príncipe encantado. Achei meu príncipe encantado, está tudo resolvido. Só que o primeiro príncipe virou sapo, né? E ainda me deixou com um fofolete humano no colo, para cuidar, que chorava, fazia cocô, tinha que mamar. E a vida foi seguindo. E até que um dia eu estava numa academia, e eu vi um rapaz passando, um rapaz muito bonito, me chamou muita atenção. Eu achei ele tão bonito, eu lembro até hoje da roupa que esse rapaz estava usando. Estava com a camisa polo azul, bem clarinha, uma calça jeans clara, um sapatinho social. Eu falei, gente, mas que homem bonito. Aí fui logo atrás de saber quem era esse homem bonito. Descobri tudo. Nome, identidade, CPF, onde morava e tal. Passou pouco tempo, eu estava me relacionando com este homem. E aí eu falei, pronto, meu príncipe encantado, número 2, agora vai dar certo. Está resolvido o meu problema, vou ser muito feliz, não vou viver a loucura que meu pai e minha mãe vivem. Não vou viver essa tristeza, porque agora eu vou ser feliz. Porque agora eu vou ter um relacionamento de verdade. Um homem nota 10, lindo, inteligente, trabalhador, está perfeito. Comecei a me relacionar com esse homem, começamos a namorar. Só que é interessante que eu comecei a colocar uma expectativa muito elevada nesse relacionamento, sendo que eu já entrei num relacionamento com uma expectativa alta, só que doente, né? Porque eu estava doente também. As minhas emoções, elas eram doentes.
E eu comecei a me relacionar com ele. Eu tinha muito pânico de bebida alcoólica, porque eu cresci em um lar que foi completamente desestruturado por conta do álcool. Então, é super natural você pegar. Eu tinha ranço, eu tinha birra, eu detestava. Eu nem saía para lugar, porque só de sentir o cheiro eu ficava nervosa. E aí eu percebi que o príncipe encantado gostava de beber. Aí eu, eita, mas ele é tão lindo, né? Tão inteligente, tão trabalhador. É o meu príncipe encantado. Vai dar certo. Problema não. O meu amor vai fazer ele parar de beber. E investir. E aí, quando eu dei por mim, esse homem já estava me ligando para eu ir buscar ele no bar. E aí eu pensava, nossa, que interessante, igual meu pai fazia, né? Meu pai ligava para a gente buscar ele. Agora, o namorado está ligando para eu ir buscar ele. Mas não tem problema não. Meu amor vai curar ele. E o tempo foi passando, e eu comecei a perceber que ele tinha uma preocupação muito grande com o celular dele. Na época já existia celular, era aquele Motorola pequenininho, que tocava, né? Motorola, trim, aí a pessoa atendia. E ele tinha uma preocupação muito grande com esse celular. E eu ficava assim, gente, ele é tão cuidadoso com as coisas dele, né? Não tem problema não. Meu amor vai fazer ele dividir as coisas dele. Só que as coisas foram se intensificando, até que eu comecei a perceber que, na verdade, esse homem, além de gostar de beber muito, ele gostava de ter muitas mulheres. E aí, sabe o que aconteceu? Eu engravidei dele. E aí, de repente, quando eu olhei para mim, eu era uma mulher grávida, mais uma vez, solteira, ia ter o segundo filho, sendo que o primeiro também não tinha pai. E aí eu pensei, nossa, agora meu amor vai ter que resolver esse trem mesmo, né? Porque eu não posso ficar sozinha. E nesse período da gravidez, eu comecei a descobrir coisas, mas era tão interessante, porque eu não precisava me movimentar. As informações simplesmente chegavam na minha palma da minha mão. E eu comecei a perceber que a coisa era muito séria. Eu comecei a perceber que ele tinha várias mulheres, fixas, não fixas. Ele saía todas as noites, ia para bares, ficava até 4 horas da manhã na rua, 5 horas da manhã. A coisa era tão interessante que, nessa época, eu já estava morando sozinha, eu e meu filho, e ele ficava com a gente, ia muito lá em casa, e eu comecei a perceber outra coisa nele, que ele era muito viciado em pornografia, mas era tão viciado que assistia na minha frente, tipo coisa normal. Estou lá cozinhando, está assistindo pornografia. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, peraí. E eu, meu Deus, tem problema não, meu amor vai curar ele. E a gente vai ter um filho, né? Problema não, ele vai casar comigo. Nosso filho nasceu. E, de fato, nós começamos a morar juntos. Não casamos, mas começamos a morar juntos. E aí a coisa desandou. Eu comecei a desenvolver uma depressão muito grande. Comecei a sentir uma tristeza muito profunda, porque eu tinha colocado nesta pessoa toda a expectativa da mudança da minha vida. Todo aquele sonho infantil que nasceu quando eu era uma criança e que falava ao meu coração, não se preocupe, porque a sua casa vai ser estruturada, a sua família vai ser boa, você vai casar com um príncipe encantado, seus filhos nunca vão passar pelo que você e sua irmã passaram. Coloquei toda essa expectativa em um homem que bebia como meu pai, mas que ele fazia coisas piores do que meu pai, porque ele não era fiel, ele vivia na balada, na gandaia, mentia muito, coisas essas que eu não via no meu pai. A tristeza foi se intensificando muito.
E eu comecei a desenvolver uma depressão muito profunda, até um dia que eu comecei a planejar o meu suicídio. E eu falei, olha, eu realmente não sirvo para nada. Eu sou uma mulher jovem, mãe de 2 filhos, cada um de um homem diferente. O primeiro sumiu, o outro não está nem aí para mim. Então, é melhor morrer mesmo. E eu comecei a planejar meu suicídio. E tentei me suicidar. E eu lembro que a gente morando junto e eu tentei algumas vezes pedir socorro para ele. Mas ele tinha uma outra característica muito interessante, que ele era um homem muito grosso, ele era muito bravo, ele era grosso demais. E eu me lembro que teve uma vez que ele chegou em casa muito tarde, aí no dia seguinte, eu falei com ele que eu queria conversar, porque isso não estava certo, nosso relacionamento, que eu estava sofrendo, e comecei a pedir ajuda para ele, me ajuda, eu não estou bem, e ele nem aí para mim, até que eu cheguei ao cúmulo de falar assim, então tá bom, então eu vou me matar. E aí esse homem olhou dentro dos meus olhos e falou assim, então se mata logo, porque você está atrapalhando a minha vida. Saiu, bateu a porta. E eu tentei, mas não consegui. E aí um dia, meu pai e minha mãe fizeram um almoço de família. Até então ninguém estava sabendo de nada. Nós fomos almoçar lá e quando os meus filhos saíram da mesa, foram assistir televisão, eu comecei a chorar. Família reunida, meu pai, minha mãe, o namorado, a minha irmã. Eu comecei a chorar muito. E todo mundo falou, o que foi? E eu falei assim, eu preciso de ajuda, porque eu tentei me matar e eu não penso em outra coisa a não ser tirar minha vida. Meu pai não conhecia Jesus, meu pai não conhecia nada disso, me encaminhou rapidamente para psiquiatra, psicólogo. Em menos de um mês, eu estava diagnosticada com uma bipolaridade grande, uma depressão profunda. O médico passou para mim 4 antidepressivos tarja preta para eu tomar. Eu tomava 4 antidepressivos tarja preta por dia. Porque o estágio que eu cheguei, eu tinha dificuldade para viver. Eu tinha dificuldade para dormir. E quando eu dormia, eu tinha dificuldade para acordar. E aí eu não conseguia comer. E eu estava lá. E aí aconteceu que, quando a gente entra nesse processo de depressão, a gente fica muito cego para tudo que está acontecendo ao redor da gente. A gente não vê nada. Eu costumo falar, eu aprendi, na minha própria história, que uma pessoa com depressão, ela se torna tão vítima, que ela vira vilã. Ai, como que é isso? Porque uma pessoa depressiva, ela precisa chamar atenção. E ela precisa trazer aliados para que compactuem, que apoiem o porquê que ela está sofrendo. Então, se quem estava me sofrendo era o namorado, então todo mundo tinha que odiar o namorado. Então, eu só abria a boca para falar, eu falar para todo mundo, né? Ah, vai sofrer. Ah, meu Deus, eu amo tanto, mas não muda. E eu ia me tornando a vilã da minha própria história. Um dia, depois desse almoço, que eu revelei a vontade de suicidar e fui para o psiquiatra, a minha irmã me ligou e falou assim, eu preciso te encontrar. E eu estava cega para as coisas que estavam acontecendo. Então, eu não estava percebendo nada que estava acontecendo ao meu redor. Eu tinha percebido, nos últimos 2 anos, que a minha irmã estava um pouco diferente, estranha, que ela vivia trancada no quarto, e quando ela saiu do quarto, ela estava sempre chorando. Eu falava assim, nossa, deve estar em depressão também, né? Mas nem ligava, não queria nem saber. E nesse dia, minha irmã me procurou e falou assim, Flávia, tem quase 3 anos que eu conheci uma pessoa que mudou a minha história, eu quero te apresentar essa pessoa. Aí eu falei, opa, que pessoa será essa, né? Aí minha irmã falou assim, você pode se arrumar que eu quero te levar num lugar?
minha irmã me levou numa igreja. E foi a primeira vez que, de fato, eu ouvi falar de Jesus. E aí a minha irmã começou a ministrar na minha vida. Que tinha alguém que podia pegar toda a minha história, quebrar ela todinha. Uma história suja, uma história feia, mas que esse Jesus podia quebrar tudinho e ainda conseguir construir uma obra de arte com uma história tão feia. E eu comecei a tentar me relacionar com Jesus, né? Uma depressão muito grande. Não conseguia reagir. Eu me lembro que tem uma amiga em comum, que hoje ela até ela congrega na mesma igreja e é minha amiga e irmã, que quando eu tenho oportunidade de contar a minha história, em algum ambiente que ela esteja, eu sempre chamo ela para ela fazer a descrição de como ela me via. Porque eu sempre ia para a igreja com a minha irmã. Minha irmã é uma mulher alta, muito bonita, muito vistosa. E ela conta que ela olhava e falava, meu Deus, como pode essa irmã da Roberta? Ela é muito triste, essa menina. Porque ela conta que eu estava sempre de calça de moletom, camiseta tipo de homem, um tênis no pé, aquele rabo de cavalo bem baixinho, e assim, ó. Eu não olhava para frente, eu não olhava para o pastor, eu não olhava para nada, eu ficava assim. Só que mesmo sem eu olhar, a palavra estava entrando. A palavra estava entrando. E eu comecei a sentir um desejo de ter um relacionamento com esse Jesus que a minha irmã estava tendo. Nesse período, Deus começou a levantar grandes mulheres do exército dele para ministrar na minha vida. E eu olhava para aquelas mulheres e eu falava assim, como é que pode essas mulheres? Não tem problema não, porque todas são lindas, inteligentes, estão sempre sorrindo, tudo dá certo. Ah, eu quero ser assim. É isso que eu quero para a minha vida. Mas eu não conseguia. Não conseguia reagir. Eu não conseguia mudar. As coisas em casa cada vez pior. Cada vez aquele homem chegava mais tarde. Cada vez ele estava mais ausente. As brigas foram se intensificando. Quando eu ficava com raiva, eu virava um monstro. Eu chutava o armário, eu dava soco, eu gritava com ele, eu pegava, dava soco, eu quebrava prato na parede. Era uma coisa assim, que até hoje, gente, como é possível que era eu? Mas era eu. Eu fazia isso. E o pior, os meus filhos viam tudo. Os meus filhos estavam vendo tudo. Então, tudo aquilo que eu falava, que eu ia conhecer um príncipe encantado e que meus filhos nunca iam ver, o que eu vi, meus filhos estavam vendo pior. Mas a palavra estava entrando. E a palavra de Deus não volta vazia. E eu comecei a falar para ele, Deus, eu preciso tanto te conhecer de verdade. Eu preciso tanto ter esse relacionamento contigo que eu vejo essas pessoas tendo. Eu preciso tanto escutar a tua voz, porque eu já estou achando que nem o Senhor quer saber de mim. Que eu sou tão imprestável, eu sou tão pequena, eu sou tão suja, tão pecadora, que nem o Senhor está tendo misericórdia de mim. E começou a guerra aqui dentro. Mas hoje eu estava escutando a ministração do Beto e da Nath, e foi tão interessante, porque pela primeira vez eu tive uma revelação de que quando começou essa guerra, esse conflito meu falando com Deus, ali a fé estava nascendo no meu coração. Porque eu já conseguia falar com Ele e questionar com Ele, coisa que até então eu não fazia. E tudo o que Deus quer é que nós possamos abrir a porta, falar com Ele,
sentar no colo dele. Tudo o que ele quer é que nós aprendamos a ter um relacionamento com ele. E quando a gente se esforça para falar com ele, ele nunca vai nos deixar no vácuo, ele vai responder. E eu me lembro que eu comecei a ir para a igreja todo dia eu ia para a igreja. Eu falava, meu Deus, eu tenho que falar comigo. Aí eu ia para a igreja, ficava lá, né, na expectativa, olhava. Eu não entendia muito como era esse negócio de falar, né? Eu ficava olhando assim, será que eu vou ver? Aí não acontecia nada. Aí eu saía, não, porque hoje tinha que cuidar daquela pessoa ali, né? Porque eu, afinal de contas, eu sou muito, né? Eu sou um caso muito grave, né? Deus não deve ser difícil para ele me amar, né? Não conhecia nada, estava tentando conhecê-lo. Até que um dia, eu cheguei no culto, era uma quarta-feira, eu não lembro a data, não lembro. Mas eu sei que foi em 2004, peraí, 2001, 2002, 2003, 2004. Foi em algum mês de 2004. Eu cheguei no culto, tinha um pregador que eu nunca tinha visto pregando a palavra de Deus. Eu ainda muito depressiva, muito tímida, então eu sentava lá no fundão, na última cadeira, chegava sem falar com ninguém, saía sem falar com ninguém, não queria que ninguém nem visse que eu estava ali, né? E eu lembro que eu estava ali quietinha, naquela posição, já tinha melhorado um pouco, já tinha tirado a camisa de camisetão, já usava uma camisa social, já estava um pouquinho mais arrumadinha. E eu lembro que nesse dia, nessa noite, o pregador estava ministrando e, de repente, ele virou e falou assim, você que está aí atrás, de camisa branca, se levante. E apontou para o lado que eu estava. Eu estava na última fileira, eu fiquei tão nervosa que eu olhei para trás, né? Porque eu falei assim, será que sou eu? Porque aquela ansiedade de ver Deus falar. E quando Deus fala, você fica tremendo, né? Tipo, ai, o que ele vai falar, né? Vai mandar eu embora. Porque até então, meu coração não era curado. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Falei, só falta agora ele falar assim, retire-se, né? Para você não tem jeito mesmo. Aí as pernas tremendo, será que sou eu? Será que sou eu? Aí ele falou, é você mesmo, levanta, porque Deus quer falar contigo. Aí eu levantei. E ali, naquela noite, eu nunca vou esquecer. Porque naquela noite Deus se revelou para mim no profundo. Esse homem não me conhecia, não sabia nada da minha vida. Ele tinha ido pregar na igreja que eu congregava por acaso, porque, enfim, estava passando em Brasília. Nem de Brasília ele era, eu me lembrei disso recentemente. E foi tão profundo porque Deus teve um cuidado. A pastora Helena Tanuri falou algo na ministração dela sobre a questão de Deus esquadrinhar o coração, né? Por isso que Deus tem um tipo de acessar diferente para cada um. Porque como ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe exatamente onde ele pode tocar e onde ele não pode tocar, como ele deve fazer, como ele não pode fazer. Porque ele sabe o meu caráter. E como eu era muito carente de amor, de atenção, de relacionamento, ele não podia falar comigo usando, vamos dizer, o profeta com uma profecia, vamos dizer, de palavras humanas. Ele precisava falar comigo através disso aqui. E eu tive essa revelação agora aqui no Família em Curso. Como Deus é lindo. Sabe por que ele precisava usar a boca do profeta com um versículo para falar comigo? Porque senão eu podia começar a me relacionar com os profetas e não com ele. E ele precisava que eu me relacionasse com ele. E naquela noite, eu que não conhecia nada da Bíblia, porque até então eu era aquela que pedia oração, né? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, escutava lá, mas não acessava, eu não buscava com as minhas pernas, enfim. Esse pregador olhou para mim e falou assim, Deus manda lhe falar. Que ele é que sabe que pensamentos que tem ao vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o invocareis, passareis a orar a ele, e ele te ouvirá. E você o buscará e o achará, quando você o buscar de todo o seu coração.
E assim diz o Senhor, e ele será achado de vós, e ele fará mudar a vossa sorte. Algum tempo depois, eu descobri que essa palavra está na Bíblia, em Jeremias 29, versículo 11 a 14. E quando a palavra de Deus fala, conhecereis a minha verdade, e a verdade vos libertará, naquele momento, com aquele pastor, falando aquele versículo, que ele deve ter usado 2 minutos para falar, Deus começou uma cura e uma libertação no meu coração. Porque naquele momento, pela primeira vez, eu entendi o que estava acontecendo na minha vida. As vendas caíram. E eu entendi que eu era uma mulher que tinha filhos, mas me considerava estéril. Eu era uma mulher que tinha um namorado, vamos colocar assim, mas eu me considerava viúva. Eu era uma mulher que tinha pai e mãe, mas eu me considerava órfã. Sabe por quê? Porque eu não tinha o principal, que era Jesus no meu coração. Então, nenhum relacionamento me supria, nenhum relacionamento valia, nenhuma pessoa podia suprir as expectativas da Flávia, porque Jesus não fazia parte dela. Jesus não fazia morada nela. Sabe por quê? Porque ele estava batendo a porta, mas eu não queria abrir. Naquele momento, pela primeira vez, eu vou falar uma coisa para vocês muito forte. Mas naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu senti esperança. Porque aquela pessoa que tinha uma autoestima baixa, uma depressão profunda, pela primeira vez, ela escutou uma palavra que entrou no coração e trouxe esperança. Porque ele falou que ele é que sabia que pensamentos que tinha a meu respeito. E que eram pensamentos de paz e não de mal. E que ele ia me dar o fim que eu desejar. E que ele, se eu buscasse a ele ia fazer exatamente o que o meu coração queria. E tudo isso aconteceu em um lapso temporal curto. E como Deus faz muito além do que a gente pede ou pensa. Quando eu sentei, o pastor Nevrô falou, levanta de novo, porque Deus manda lhe falar. Chegue em casa, pegue os 4 remédios, abra, jogue tudo no vaso sanitário e dê descarga. Porque hoje ele lhe curou e nunca mais você vai passar uma noite sem dormir. Eu cheguei em casa, joguei tudo fora. E ali foi a primeira noite que eu dormi, a noite inteira. E nunca mais eu perdi o sono. E a partir daquele dia, eu conheci um Deus real, que fala audivelmente, que se preocupa com os detalhes do teu coração e que muda a tua história. Um Deus que faz milagre. E nessa noite, é com muita alegria no meu coração que eu trouxe o meu milagre aqui para falar para vocês. Eita, esse era eu. Mas ela pegou leve. Uma das coisas mais lindas que eu li na Bíblia é quando 700 anos, 800 anos antes de Jesus Cristo, um profeta disse que a gente morre, a gente perece por falta de conhecimento. Assim como a Flavinha, eu também não vim de um lar cristão. Pelo lado do meu pai, eu nunca escutei falar de Jesus, nunca escutei falar de religião nenhuma. Pelo lado da minha mãe, eu via pessoas religiosas, eu via pessoas que me ensinavam a rezar. E esse é um dos problemas nossos. Muitos aqui, e eu me incluo nisso, são ensinados ou foram ensinados a ir para uma igreja, são ensinados e foram ensinados a decorar alguma oração,
mas a gente não é ensinado a ter relacionamento com Deus. A gente não é ensinado a conhecer Deus. Muitas vezes a gente abre a Bíblia numa página e essa página fica lá o resto da vida. A gente não folheia essa Bíblia. A gente é ensinado a domingo tem que ir para a igreja, como se ir para a igreja resolvesse alguma coisa, já foi falado aqui. E assim, comecei minha vida. Meus pais se separaram com 4 anos de idade. Eu cresci nesse lar onde, nas férias, minha mãe veio para Brasília, nas férias eu visitava meu pai em Belo Horizonte. E toda vez que eu ia embora de lá, meu coração doía. Eu não queria ficar longe do meu pai. E para mim mesmo eu falei, eu não quero isso para os meus filhos. O dia que eu casar, eu não separo. Mas a gente morre por falta de conhecimento. Se alguém nos fez e nos deu um manual de como viver, a gente precisa conhecer esse manual. Senão a gente vai vivendo por achismos, a gente vai vivendo por exemplo dos outros e são dos outros. E assim era comigo. E nessa vida de religiosos, onde o que se dizia não era o que se fazia, aos 14 anos de idade eu fui levado a um lugar onde essas 2 pessoas que me levaram, pegaram 10 meninas e me levaram para um motel com 10 mulheres. Ali era para tirar a minha virgindade, para eu virar homem. Quase morri. Só que ali, mal sabia eu, que ali iniciou um processo de morte. Porque ali, a Bíblia nos relata, e aí a falta de conhecimento, que naquele momento eu comecei a viver por um lado que não é o de Deus. A Bíblia fala que é o lado do diabo. E esse é outro defeito. A gente cresce e ensina os nossos filhos a falar só de Deus, de Deus, de Deus. E quando a gente escuta falar de diabo, a gente acha que é uma religião. Quando a gente vê alguém com Bíblia, a gente acha que é uma religião. Quando a gente fala em nome de Jesus, acha que é uma religião. E assim era eu. Avesso a isso que hoje eu vivo. Avesso a isso que hoje eu desconheço, que eu na época eu desconhecia. E ali começou prostituição, bebedeira, embriaguez, drogas. Comecei a ser dominado por coisas que eu não sabia que existiam. Eu já não fazia mais o que eu queria. Hoje, quando a gente fala, você está sendo escravo. Ou quando eu falo, hoje eu sou livre. Não, mas livre eu era quando eu fazia tudo o que eu queria. Será que eu fazia tudo o que eu queria? Ou muitas vezes a gente faz aquilo para ser aceito. A gente fala assim, não, não vou não. Ah, não vai não? Vai para casa então? A mulher que manda? Não, peraí, não é assim não. Então eu vou. Você não queria. Mas você é levado, porque existe uma disputa. Onde você tem que ser aquele cara aceito. Ali é escravidão, não é ser livre. E por conta disso, eu comecei a viver dessa maneira, agradando amigos, colocando relacionamento principal em amigos, tratando mulher como prostitutas. Para mim não tinha mais diferença entre namorado e prostituta, namorado e prostituta. Comecei a namorar, e na escola a gente sempre se envolvendo, viajava. E a Bíblia, quando relata sobre isso, a Bíblia fala assim, um abismo chama o outro. Ah, Rodrigo, eu nunca traí. Mas você já mentiu. E a Bíblia, quando fala sobre pecado, ela não fala sobre lista de pecado. O Rodrigo não é pior do que você que mente. E você não só mente. Você pensa mal. Você deseja mal. Você pensa sobre vingança. Você tem inveja. Assim são as pessoas sem Jesus Cristo. Ou não? São. Então não difere, o que difere é a consequência. Por isso que Jesus, quando fala, ele fala que não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Mas ele faz acepção de atitudes. Porque existe um manual.
Tem coisas que para ter esse relacionamento com Jesus a gente não pode fazer mais. Mas espera aí, Rodrigo, não pode, é muito difícil isso. Por isso é que a gente entra num lado espiritual. Eu nunca tinha escutado falar, isso para mim era, espera aí, já misturou tudo, agora é espírita. A Bíblia lá em João 4:24 fala que aqueles que adoram o Senhor precisam adorar o Senhor em espírito e verdade. Não é de mentira e não é humano. Não é no nosso coração, esse coração podre que a gente tem. A Bíblia relata ele como enganoso. Então eu vim com essa bagagem inteira, namorando aqui, namorando ali, aprontando, totalmente viciado em tudo que você puder imaginar, pornografia, e eu não sou pior, porque eu adulterava, porque hoje em dia as pessoas querem ter Bíblia no telefone, e esse mesmo telefone abre vídeo pornô. Então não olhe para mim como eu sou o errado. Ah, o Rodrigo fazia isso, mas eu já menti para os meus filhos. Então está todo mundo aqui escutando a mesma coisa. É só você encaixar aquilo que a gente está falando aqui de nós na sua vida. Senão não existe cura. Não adianta você justificar. Eu podia ter todas as justificativas. Sabe por que eu fazia isso? Procurava outras mulheres? Porque eu fui ensinado com 14 anos. Sabe por que eu não ia para casa cedo? Porque eu chegava em casa, tinha uma mulher que tomava remédio, uma mulher que cada dia estava de um jeito, uma mulher que brigava, uma mulher que não sabia, não me entendia. Eu podia falar isso até hoje. Sabe onde eu estava? Vivendo do mesmo jeito. A justificativa não traz para a gente arrependimento, mudança de vida. E eu não estou falando de comportamento. O comportamento vem depois. Deus quer mudar o coração. A Bíblia relata caso cirúrgico. Porque Ele muda o nosso coração de pedra e coloca um de carne. Aí depois disso, o seu comportamento muda. Depois desse relacionamento com Deus, você passa a não sentir mais a vontade e o prazer que as coisas do mundo te dão. Foi falado aqui, existe mundo, existe reino. Eu vivia totalmente no mundo. E aí eu comecei esse relacionamento com a Flavinha, querendo ter vida de solteiro. Ela engravidou. Quando ela engravidou, chegou aquele meu desejo. Espera aí. Filho, pai, eu vou ter que cuidar. Eu vou ter que ser o pai que eu falei que não iria. Mas espera aí, eu não quero casar. Porque se eu casar, eu vou ter que deixar de ter a vida que eu tenho. E aí entra o engano. Por isso a gente tem que conhecer. Senão a gente vai dando jeitinho. E alguém falou, não, Rodrigo, não casa, junta. Porque se eu juntar, se amanhã ou depois eu largar, eu não casei. Então eu posso. A gente vai dando jeitinhos, a gente vai justificando coisas que não são de Deus. E ao mesmo tempo eu chegava e era doentio. Hoje é totalmente explicado. Quem conhece a Bíblia sabe quem eu estava, relacionamento com quem eu mantinha. E eu chegava de madrugada, depois de adulterar com a minha esposa, botava a chave na porta e rezava. Senhor, não deixe que a Flávia veja batom, não sinta cheiro de outra roupa. Será que eu estava conversando com esse Deus dessa Bíblia? De jeito nenhum. Só que eu fui ensinado a isso. É o Deus que salva. É o Deus 190. É o Deus que vem cuidar de mim. Mas espera aí, esse relacionamento é unilateral? É unilateral? A hora que eu estou precisando, eu peço. A hora que está tudo bem, não. E cresci, talvez como muitos aqui, ou alguns, tendo pânico de religião evangélica. Então você imagina, eu junto com a minha esposa, fazendo tudo que eu fazia, chegava de madrugada, telefone com senha, contrassenha, um estresse danado. Uma vez no banho, eu lembro que eu tomando banho, meu telefone na bancada, a porta aberta, a Flavinha entrou. De repente estou com meu telefone, quando eu olhei, o chuveiro parou, a água esfriou, o coração parou de bater, escureceu tudo. E ela falou, posso atender? Eu falei, e agora? Eu falei, não. Depois eu ligo para esse amigo meu. Não era amigo nada, era uma amiga com nome de amigo. Por quê? Eu fui dando meu jeitinho. Querendo ter a vida que eu queria, sem a responsabilidade de ser homem casado, ser homem pai. Tudo que eu queria para o meu filho,
E isso é que eu acho lindo hoje. Todos vocês aqui querem dar certo. Todos vocês aqui querem dormir e acordar sorrindo. Mas existe um inimigo onde a gente não cresce escutando sobre ele. E não tem que dar bola para ele mesmo, não. Mas a gente precisa saber que ele existe. E esse inimigo não quer deixar a gente viver as coisas de Deus. Porque no fim das contas, ele quer o quê? O nosso espírito. Ele não quer deixar que a gente tenha um relacionamento com Deus na eternidade, porque ele já não vai ter. E quando a Flavinha engravidou, ela veio chorando, eu falei, meu amor, não tem problema. Não tem problema, eu vou assumir. Só que eu assumi do jeito, do meu jeitinho. Continuei indo lá, tinha a chave da casa dela. Quando dava, eu dormia lá. Quando não dava, eu não dormia. Ligava para ela me buscar. Do mesmo jeito. Passado algum tempo, ela veio e falou, não quero isso para mim. Eu falei, não tem problema, vamos juntar. Mais um jeitinho. E nada de Deus na vida. Continuando fazendo a mesma coisa. Tudo que eu não queria, eu estava fazendo. As consequências, hoje é muito fácil. E aí, trazendo para o racional, o que você faz hoje, você sabe que lá na frente vai dar caca. Vai dar coisa ruim ou vai dar coisa boa. Não tem novidade. O mal é mal há muito tempo. Desde a fundação do mundo, o mal é mal. Alguns aqui devem ter falado, não, mas tudo que eu escutei aqui eu já sabia. É por isso que precisa de revelação. Já tive várias revelações ali no cantinho. Porque Deus fala com cada um individualmente. E aí, a gente juntou, passamos a morar juntos, construímos nossa casa, a gente já tinha 2 filhos. Flavinha, casa, e eu continuando a mesma vida. Até que um dia que ela falou, teve essa reunião, tudo que ela queria eu dava, trocava de carro, o que está precisando dentro de casa eu tinha, colégio dos filhos, o que ela quer fazer em faculdade, vai fazer. Hoje, muitas mulheres, aqui não tem nenhuma, em nome de Jesus, mas muitas mulheres são prostitutas dos maridos, se vendem para o marido. Meu marido quer sair? Pode sair, mas amanhã eu quero isso. Amanhã eu quero aquilo. Vocês já assistiram Advogado do Diabo? O diabo também vai dando. Vai dando. Vai dando. Só que ele dá e vai apertando o laço. Vai apertando o laço. Lá pelas tantas, ó. Fecha o laço, você já era. Já foi falado. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não chega destruindo, ele não chega feio. Eu já vi cada diaba loura, de peitão, cinturinha fina. Já vi várias. O diabo não vem feio, não. Hoje eu entendo isso. Um dia eu escutei, Rodrigo, se você vê o diabo e vê uma mulher, hoje, abraça o diabo. É sério. Eu sei da minha fraqueza. Hoje eu agarro ele, saio na pancadaria com ele, mas não quero nem saber o nome da mulher. Porque eu sei que ali é a minha fraqueza. Hoje eu sou curado em nome de Jesus. Mas existia um processo. Existia um processo de libertação. Um dia me perguntaram sobre cura gay. Eu falei, rapaz, eu acho que existe. Escandalizaram. Eu falei, tem que juntar o cura gay, o cura homem, o cura mulher. Porque todos nós somos doentes. Todos nós. Todos nós. Flavinha, quando chegou com trauma com o pai dela. Você chegou com trauma de sua família, você. Por isso ele é o médico dos médicos. Não tem nada errado ali. O que está errado é a nossa vida. Se a gente não alinhar, a gente vai viver assim, ó. Hoje está bom, hoje não está. Hoje eu quero largar. Não, hoje eu quero namorar. Hoje eu quero separar. Não, hoje eu quero educar meus filhos. Não, agora cuida dos meninos. Não, hoje eu quero meus amigos. Não, hoje eu quero você. Não vai dar certo nunca. Nunca. A gente quer seguir isso aqui, mas a gente quer seguir tirando algumas páginas. Não tem jeito. A gente quer seguir isso aqui, mas quer seguir como se fosse um dia desse eu no supermercado. E Deus é lindo, porque ele fala com a gente o tempo todo. E a Flavinha tinha me pedido um negócio, quando eu cheguei lá estava assim, homo concentrado. Uma tampinha com não sei quantos, não sei o quê, faz quantas lavagens. E na hora o Espírito Santo falou assim,
fazem isso com a minha palavra. Pegam a palavra e vai diluindo ela, como se fosse coisa fraquinha, vai deixando ela mais rala. Não existe isso. Não existe. Por isso a gente precisa ter um relacionamento. Porque quando tem um relacionamento, seu coração muda. E tudo aquilo que te dava prazer, tudo aquilo que me satisfazia, Deus tirou. E me deu coisas hoje muito melhores. E a Flavinha, quando chegou, falando que ia se matar, eu falei, meu Deus, agora apertou. Eu não sabia que estava desse jeito. Começou a tomar remédio, tomando remédio, eu ia para a rua, chegava cada vez mais tarde, porque se eu chegasse era estresse, onde é que você estava? Só porque eu chegava 3 da manhã bêbado. Bobagem, né? Não podia sair com os meus amigos? Será? Queridos, a gente faz tudo errado. Meus amigos saíam, eu queria sair junto. Meus amigos não tinham hora, eu também não queria ter hora. Só que os meus amigos não eram casados, não tinham filhos, não tinham responsabilidades. E estavam cegos como eu. Um dia eu li na Bíblia, o Deus desse mundo, com D minúsculo, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não entendeu alguma coisa que aconteceu aqui até agora, procure saber. Porque se a gente não tem entendimento, alguma coisa está errada. A Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito. E aqui vai sair todo mundo no Espírito, em nome de Jesus. A vida de vocês não pode ficar igual. Não pode ficar igual. Você não pode ser o mesmo. A gente não pode ficar cego, a gente não pode participar de um negócio desse e ficar cego. A gente não pode participar de um negócio desse e continuar errando. Porque estica. Você vai perder aquilo que é mais importante na sua vida. E a Flavinha, eu com esse preconceito, e é pré-conceito, eu não tinha conceito nenhum, tinha o dos outros. Um dia a Flavinha chega para mim e fala assim, fui numa igreja. Eu falei, que igreja? Evangélica. Eu falei, não. Pelo amor de Deus. O que eu fiz para Deus? Olha a ignorância. O que eu fiz para Deus? Minha mulher virou crente. Eu falei essa frase para os meus amigos. E eles falaram, larga, eu tenho uma prima, tem que te apresentar essa prima. São os conselhos do mundo. E cada vez que a Flavinha ia, eu mais distanciava dela. Ela tinha virado crente. Tinha virado crente. E ela ia, e ela ia, e ela ia. Um belo dia, ela contou, ela começou a se arrumar mais, parou os remédios. E um dia, conversando com um amigo meu, mudou o comportamento, ela começou a ser ministrada. Eu comecei a chegar tarde, e ela já não estava lá me esperando para brigar. Um dia eu cheguei, tinha um prato de comida. Eu olhei aquele prato e falei, bom, eu lembro dela falar que queria se matar. Eu acho que essa igreja ensinou, mata ele, deve ter algum seguro, e seus problemas estão resolvidos. Cheirei, deixei lá do mesmo jeito, não comi. Que a cena, o diabo dá visão também. A cena que eu vi era eu tremendo no chão da cozinha, saindo espuma. Falei, não vou comer. No outro dia eu cheguei e tinha outro prato. Eu falei, o mesmo golpe. Fui lá, acordei ela, falei, vamos jantar. 2:30 da manhã. Dividi o prato, tinha um suco de abacaxi. Falei, tá no suco. Porque ela deu a garfada e comeu, né? Eu fiquei olhando, não babou nada, não virou o olho. E a gente de frente, assim, ó. E eu desconfiado. Aí eu olhei e falei, tá no suco. Falei, vamos tomar um suco, meu amor. E ela tomou o suco. Falei, olha, tem alguma coisa estranha. Ela estava começando a ser ministrada. Ela estava começando a ser obediente. Aí as coisas de Deus vieram para minha casa. Aonde há trevas, a luz chega e as trevas vão embora. O que resultava na minha casa eram os demônios. Vou falar assim para você. Que quando eu traía ela, quando eu mentia para ela, quando eu adulterava com ela, quando eu me embriagava, quando eu me drogava, eu ia para casa, eu não chegava sozinho em casa. A gente quer um lar santo, a gente quer uma mulher que seja um anjo.
Mas para isso a gente precisa dar o céu para elas. Se a gente não der o céu, a gente não vai ter nunca uma mulher santa, uma mulher anjo, uma mulher que vai te fazer bem. Tudo que ela queria era me fazer bem, mas ela não conseguia. Minha casa era um inferno. Queridos, a Flavinha começou a ir para essa igreja, começou a mudar tudo. E um dia eu falei com um amigo meu, minha mulher está diferente. Ela não briga mais, ela está se arrumando, ela está bonita. Ele olhou para mim e falou, essa igreja chama Ricardo. Sua mulher arrumou um homem. É óbvio. E tudo que eu fazia com ela, quando eu pensei que ela estava fazendo comigo, pronto. Eu posso, ela não. Pensa aí. Cada um. Não fala nem levanta a mão, pelo amor de Deus. Se o que você estiver fazendo, seu cônjuge fizer igual, vai dar problema? Sei. Não se arrisque. Vai dar problema. Só que tem olhos no céu que não fecham. E a conta vai chegar. O laço vai apertar. Nathalie falou, vou repetir, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Aquilo que você fizer, você vai colher. E na hora que eu pensei no Ricardo, eu arrepiei. Falei, como é que eu vou fazer? Vou conhecer o Ricardo. E ela me chamava para ir para a igreja, me chamava para ir para a igreja. E eu nunca ia. Depois que eu imaginei que era o Ricardo, que convite, né? Como é que eu fui parar na igreja? Achando que era o Ricardo, Ricardão. Tem algum Ricardo aqui? Tem, né? Claro. Ricardão. Aí, cheguei nessa igreja. Eu falei, se eu avisar para ela, ela vai avisar. Então eu vou escondido. Quando ela estava saindo, eu falei, peraí, hoje eu vou com você. Ela vai. Eu falei, ela está feliz? Resultado, fui parar nessa igreja, ela já estava na igreja há 8 anos. Falei, eu vou com você, mas não quero falar com ninguém. Eu não gosto dessa igreja. Não quero falar com ninguém, nós vamos chegar. No final, eu vou entrar no fundo, vou sentar lá na última cadeira. Combinado? Combinado. Paramos o carro, era 7h15. Paramos o carro, quando eu desço, um irmãozinho da igreja manda um glória a Deus no volume 10. Eu olhei para o cara, apertei a mão dela, falei, como é que ele chama? Não sei, meu amor, ele é da igreja, ele fica aqui olhando os carros, aqui é muito escuro. Filmei ele, falei, não é possível que é esse, é o Ricardo. Sentei no final, banco último da igreja. Quando eu sentei no final, ninguém querendo falar, não queria que ninguém falasse comigo. A pastora que estava ministrando, cheguei depois do início, a pastora parou assim, era uma igreja maior que isso aqui. A igreja parou, fez assim. Igreja, o irmão Rodrigo está aqui, glória a Deus! E a igreja começou a gritar, começou a pular, os irmãos tudo em pé, aquela festa. Eu olhei para a Flavinha, apertei a mão dela, falei, não tem irmão nenhum aqui, para começar. Ninguém aqui tem meu sobrenome. O que está acontecendo? Ela, não, calma. Eu falei, como é que calma? Não satisfeita, pastora, vamos lá dar um abraço no irmão Rodrigo. Fez uma fila, 80 membros da igreja. Hã? E tem uma musiquinha. Ei, vocês não têm ideia o que foi isso para mim. E aquilo, cada um que me abraçava, eu falava, Flavinha vai morrer, eu vou matar ela. Como é que ela faz um negócio desse? Aí sentei com ela, falei, o que está acontecendo? Ela falou, meu amor, tem um mural aqui de oração, tem 8 anos que sua foto está lá. Só isso que aconteceu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele me buscou e buscou você para colocar você aqui hoje também. Eu saí de lá falando que nunca mais ia voltar naquele lugar. Eu tentei conversar com meu Deus e aquela barulhada, eu abri o olho e falei, meu amor, não dá para conversar com Deus aqui, vocês gritam demais. Mal sabia que esse grito é relacionamento com Deus. É saber de um Deus vivo. É saber de um Deus real. Meu Deus era morto. Meu Deus era parado. Meu Deus não fazia nada. E lá, o Deus deles era vivo. E eu saí de lá falando, meu amor, nunca mais eu volto nesse lugar. Mas me bateu uma curiosidade sobre a Bíblia, sobre o comportamento.
sobre tudo o que eu queria fazer. Quando eu comecei a ler, eu falei, peraí, está aqui. Está aqui. O que eu faço está escrito aqui há mais de 2000 anos, que vai dar o que está dando na minha vida. Quando você tem essa revelação, você tem que ser muito bobo para continuar. Você tem que ser... pior que isso. Ali tem tudo. E quanto mais eu começava a ler, até que eu cheguei e falei, e li, Jesus falando, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, muda meu coração. Eu quero dar certo. Eu quero ser feliz. Mas espera aí, para ser feliz eu preciso dar. Para ser feliz eu preciso fazer a Flavinha feliz. Para eu receber dos meus filhos eu preciso ser o pai deles. Não condiz o que eu queria com o que eu fazia. E ali eu comecei um relacionamento. Comecei a aceitar mais a Flavinha, mas não ia. Era uma luta. O inimigo não quer deixar a gente viver o sobrenatural de Deus. Essa é a guerra espiritual. Até que um dia eu abri a porta da minha casa, chegando bêbado. E quando eu abri, tinha umas 10, 11 irmãzinhas da igreja, correndo na minha sala, gritando. Eu olhei, fechei a porta correndo. Aí eu olhei, era a minha casa. Sábado, voltando uma feijoada, cheio de caipirosca. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora daqui. Entrei no carro, voltei ligando para meus amigos. Espera aí que eu tenho novidade. Eu não ia na igreja, a Flavinha trouxe a igreja. Deus estava limpando minha casa. Deus estava enviando anjos para limpar minha casa. Queridos, e eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. Tudo que eu queria viver, tudo que eu queria sentir, todos os sorrisos que hoje eu vejo da minha esposa. Um dia eu fui falar para Deus, falei, Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu fiz minha esposa chorar muito. E Deus falou comigo assim, antes de você fazer com ela, você fez comigo. Não era só ela que ficava triste, não. Isso foi muito forte para mim. E mais uma vez, veio no meu coração como a gente é bobo. Como a gente não entende, cego, os incrédulos, o Deus desse mundo. Tudo que você quer viver, eu tenho certeza disso, absoluta. Está ali, ó, nesse livro. Está nesse livro. Só que não basta conhecer, tem que viver. Tem que viver. Ali existem princípios e promessas. E não é só para a gente que ministrou aqui, não. Não tem nome de ninguém ali. O nome do Rodrigo não está ali. O nome do Beto, aquele do Gel, não está aí. Queridos, vocês estão tendo a oportunidade de viver o melhor do céu na terra. Vocês estão tendo a oportunidade de tudo isso que vocês estão vivendo aqui não terminar aqui. Tem gente que vive achando que quando morrer, vai ter o caixão dele, um carro forte atrás, levando o dinheiro, um caixão cheio de gaveta. Você não vai levar seus sapatos, mulherada, para o céu. Se preocupa. Pega na mão aí um do outro. Se preocupa com isso aí. Isso aí você pode levar para o céu. Seus filhos você pode levar para o céu. Sua família pode toda morar no céu. Já existe um caminho, Jesus. Ele não é religião. Ele é vivo. Ele é real. Ele é real. Comece um relacionamento principal com Ele. O seu relacionamento principal não é com o seu filho, não é com a sua esposa. O seu relacionamento principal é com Deus. É Ele que vai colocar no seu coração tudo aquilo que é bom para você. Você não sabe o que é bom para você.
Jesus perguntado, 22, Mateus 22, 34, o grande mandamento. No 37 ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração. João 14 fala sobre Jesus em fazer morada. Não é visita. Sabe quem faz visita? Sabe quem faz visita? Está escrito lá. Onde é que tu estava? Passeando pela terra. É o diabo que faz visita. Jesus quer fazer morada. E quando você chega num lugar para fazer morada, você arruma. Alguém aqui já morou num lugar que outro morou e você não trocou nada? Acho difícil. Então Jesus, para fazer morada no nosso coração, precisa tirar isso que atrapalha ele. Ele precisa colocar o coração do jeito que ele quer. E, consequentemente, é o jeito que você quer. Só que você não sabe como chegar lá. Eu quero orar por você. Só você me der um beijo. Vem cá. Quando o Rodrigo se referiu aos nossos 2 filhos, vocês lembram que eu falei que eu conheci um Deus que faz muito além, né? O Rodrigo, hoje ele é pai do Renan, do meu filho mais velho. O Renan ganhou um pai. Eu ganhei um pai. E o Renan ganhou um pai. O Renan hoje ele é apresentado na sociedade como filho do Rodrigo. Nesses 9 anos que eu orei pela vida dele, eu aprendi o poder da oração, aprendi o poder da fé, aprendi o poder da palavra. Essa semana uma pessoa me ligou, uma mulher, e perguntou assim, como que foi que você conseguiu fazer para, mesmo diante de tantas coisas ruins, colocar os 2 pés na frente e não ficar com os 2 pés atrás? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não faço a menor ideia, só pode ter sido Jesus. E foi Jesus. Porque quando Jesus falou comigo que ele ia mudar a minha sorte, eu criei tanto nessa palavra, que eu não via mais o Rodrigo alcoólatra, drogado, adúltero. Eu via um homem de Deus. E quanto mais bêbado ele chegava em casa, eu ia para o meu banheiro, porque eu tinha que orar no banheiro para não escandalizar. Eu colocava a cara no pó no banheiro, cara no pó, quando você deita assim, ó, põe a cara no chão do banheiro, no azulejo. E eu orava, e a minha oração era o seguinte, Deus vai ser pastor. E vai ser pastor é da Assembleia de Deus, para impactar. E vai andar com a Bíblia embaixo do braço. Então, quanto mais ele aprontava, mais eu abençoava. E eu orava assim. E eu levantava do banheiro, saía, me achando, né? Porque eu era filha do pai. Então, eu me achava, eu comecei a me achar. Nada mais me entristecia. Virei forte, virei águia. E aí, Rodrigo aceitou Jesus. O caráter dele foi totalmente transformado. E hoje eu agradeço a Deus, porque foram os pecados do Rodrigo. Os pecados do Rodrigo, eles foram a ponte que me conduziu aos braços do Pai. E eu sou grata a Deus pela vida do meu marido, e eu amo muito mais ele hoje. Eu não sei se foi na ministração do Beto e da Nath que pediu para olhar no olho. Foi vocês? Olhar nos olhos? Quem foi que pediu para olhar no olho? Alguém pediu, não foi? Porque a gente ficou olhando no olho. E eu lembro que quando eu olhei para o olho do Rodrigo hoje, eu me toquei. Que quando eu namorava aquele velho Rodrigo, eu não conseguia olhar dentro do olho dele. E hoje, a melhor coisa do mundo, para mim, é acordar e dormir olhando para o olho dele. E ano passado, no dia 3 de setembro, aquele homem que fez tanta coisa errada,
foi ordenada pastor da Assembleia de Deus. A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á. É isso que aconteceu. Fique de pé, eu quero orar por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Deus de milagres, em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor ajude, Senhor, aqueles aqui que ainda não têm, Senhor, um relacionamento principal contigo, aqueles que acham que é nos braços, que é na sabedoria, que é na riqueza. Teu profeta, Pai, Jeremias, disse que não se glorie o rico na riqueza, o forte na força, o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que tem que se gloriar, glorie-se em me conhecer, porque eu sou Deus. Pai, em nome de Jesus, que todos esses casais, Senhor, entendam que o Senhor tem que vir na frente. Pai, em nome de Jesus, que eles entendam que sem o Senhor tudo é impossível. Que no nosso coração, Senhor, que o Senhor já colocou as maravilhas tuas, Pai, elas são tuas. Sozinho a gente não vai conseguir viver esse céu que o Senhor nos ensinou, que venha o teu reino assim no céu, que seja também na terra. Pai, em nome de Jesus, que o novo tempo, Pai, venha sobre cada um aqui. Que eles possam te conhecer em espírito e verdade. E que tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, que o Senhor arranque, para que eles possam viver, falar e ter o Senhor como primeiro relacionamento da vida deles. É o que eu te peço, já te agradecendo, Senhor, no nome maravilhoso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina aqui e na casa de cada um desses. Quem quer isso e crê nisso, diga amém. Obrigado, que Deus abençoe vocês.